Aula de número 3, a evolução dos sistemas operacionais. Professor Nuno Leal na voz, direto aos fatos. Vamos lá, gente. Bom, do lado direito aqui eu vou deixar para vocês uma breve demonstração da evolução, tá? Em forma de vídeo, na qual eu prefiro que vocês acompanhem por aqui, ó, tá? Podem manter o foco do lado direito, que o que tiver aqui descrito eu vou sempre estar explorando, extraindo o que há de melhor e vou passando para vocês, tá? Podem ficar bem focadinhos aqui que vocês vão acompanhando aqui a evolução dos sistemas operacionais ou OS, como são conhecidos, né? A abreviação de Operated System. Na tradução do inglês para o português, sistemas operacionais, tá? Windows 1.0, vamos começar por ele, que foi criado e desenvolvido em 1982, durou seu reinado até 1985. O lançamento do Windows 1.0, inicialmente chamado de Interface Manager, o Windows recebeu esse nome por causa das caixas ou janelas de computação que eram fundamentais para o novo sistema. Anunciado em 83, o desenvolvimento do Windows 1.0 demorou mais que o esperado, tal como os adiamentos das versões atuais, que é comum, né, galera? Então vamos lá. Esse sistema operacional ele supriu aqui, né, a falta de uma interface gráfica que não tinha, né? Antes os sistemas operacionais eram executados, eram manuseados, né, gerenciados através de uma linha de codificação, que era o DOS. Hoje em dia ainda existe o CMD, né? Uma linha de comandos. Através de uma linha de comandos você consegue executar uma determinada tarefa dentro do seu sistema operacional. Então, quando eles criam um sistema operacional, a ideia é você maquiar essa linha, né? Esse sistema de codificação. Então, fica muito mais fácil para o usuário gerenciar através de um mouse, um teclado, movimentos, cliques, apenas alguns cliques, um sistema, ao invés dele ter que ficar colocando linhas de código, tá? Então tá aí o nosso primeiro sistema Windows 1.0 veio então para cobrir aí essa interface de codificação. É um sistema bem simples, como a gente pode ver aí do lado aí, e vamos para o 2 agora. O Windows 2.0 reinou de 87 a 90. A Microsoft lançou essa segunda versão do Windows com ícones na área de trabalho já, na desktop, né? E a memória expandida. O Windows 2.0 melhorou o suporte à placa gráfica, ou seja, uma melhoria gráfica. Por mais que a gente vê aqui que fica bem parecido, bem similar, já houve uma melhoria aí, tá? Possibilitando a sobreposição de janelas. Olha só, então nesse Windows aí, a gente já podia sobrepor as janelas, o controle da disposição das mesmas e o uso de atalhos de teclado. Olha que legal. Vocês vão observar que ao decorrer dessa matéria aqui, dessa aula, cada sistema operacional vai trazendo para a gente um recurso novo, uma ferramenta nova, até que a gente vai chegar nos principais e atuais sistemas operacionais hoje bem completinhos, tá? Então é interessante a gente ver, por exemplo, aqui o Paint, olha que legal, tem até hoje, né, gente? Hoje a gente já tem um Paint 3D aí na versão do sistema operacional mais atualizado da Microsoft. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Vamos para o próximo. Windows 3.0 reinou de 90 a 94. A Microsoft anunciou o 3.0 em 22 de maio e o 3.1 logo depois, né? Duas versões subsequentes. Juntas, as duas versões venderam mais de 10 milhões de cópias nos seus dois primeiros anos, pois se permitiu usar a partir daqui a memória mais do que já existia no computador, né? A memória RAM. O desempenho do Windows, consequentemente, melhorou significativamente, óbvio, né? Bora para o próximo. 95 já é uma versão mais tradicional, né? Provavelmente vocês já ouviram, reinou de 95 a 97, 2 anos. Trazia um suporte integrado já à internet, com a descagem de rede, o navegador Internet Explorer foi a novidade da vez. Com a nova tecnologia Plug and Play. O que é uma tecnologia Plug and Play, gente? É o alto poder de... aliás, é o poder de autorreconhecimento de um determinado dispositivo quando conectado à máquina. Ou seja, você conectava no computador e automaticamente o sistema já conseguia reconhecer aquele dispositivo, tá? Então ficou mais fácil a instalação de novas placas no computador. O sistema operacional de 32 bits oferecia uma melhorada qualidade de multimídia e funcionalidades poderosas para a computação móvel de redes integradas. Está bem aqui do lado, então,
vocês podem acompanhar aí um pouquinho do Windows 95. Teve como seu sucessor o Windows 98, que reinou de 98 a 2000. Foi lançado em 25 de junho, gente, de 98. O Windows foi a primeira versão do Windows projetada especificamente para os consumidores finais, tá? Nessa versão, a barra de lançamento rápido de aplicativos que permitia a inicialização dos programas de modo rápido sem você precisar buscar no menu iniciar. Aqui, quando ele diz barra de lançamento rápido, ele se refere a essa barrinha aqui embaixo, ó, que é a barra de tarefas. Ó. Então, tá vendo? Essa barrinha cheia de ícones aqui. Inclusive, a gente vai aprender isso no principal sistema, que é o Windows 11, tá? Nas próximas aulas. Então, aqui a gente agregou mais um recurso, mais uma ferramenta no nosso Windows, a barra de tarefas. Bora para o próximo. Windows 2000. O Windows 2000, por sua vez, foi mais do que uma atualização. Ele foi lançado em 17 de fevereiro de 2000, foi projetado para substituir o 95 e o 98. Todos os computadores e laptops de uso profissional. Tá? As melhores melhorias, né, que teve nesse sistema foi a confiabilidade e facilidade de uso, compatibilidade com a internet e suporte para a computação móvel. Então aqui também a gente agrega mais poder de desempenho, a gente também tem mais recursos novos, ganha-se confiabilidade e facilidade de uso, né? Esse é o Windows 2000, que teve seu reinado bem curto, né? De 2000 a 2001. Viu, galera? Vamos para o próximo. Windows XP, esse por sua vez muito tradicional e querido até hoje por muitos usuários, né? Em 25 de outubro de 2001, o Windows XP foi lançado com a interface totalmente reprojetada e centrada num centro de serviço, de ajuda e suporte unificado. O sistema foi disponibilizado em 25 idiomas, gente. O Windows XP se tornou um dos produtos mais vendidos da Microsoft até os dias de hoje, viu? O sistema era tanto rápido quanto estável, e os elementos de interface, como navegação, menu inicial e barra de tarefas e o painel de controle, se tornaram mais intuitivos, né? Ou seja, aqui os usuários já tinham um contato com os principais elementos que se utilizam até os dias de hoje, né? Que é o painel de controle, onde a gente vai aprender diversas configurações, a gente vai entrar lá para saber como alterar, o que precisa ser alterado ou não, né? E aqui está então a nossa versão do Windows XP, reinou então de 2000 a 2005, tendo como seu sucessor o Windows Vista 2006 a 2008. O Windows Vista foi anunciado em novembro de 2006, tá, gente? E foi lançado 31 de janeiro de 2007, com um sistema de segurança mais forte, até então lançado pela Microsoft. O User Account Control, que é o controle de usuário, né? Ajudava a prevenir que os softwares potencialmente maliciosos modificassem seu computador. Esse era o motivo da famosa tela de confirmação de operações administrativas que foi tão criticado pelo usuário. Ou seja, esse sistema ele teve muita reclamação. Foi um sistema que a gente pode ver que durou apenas de 2006 a 2008, devido à reclamação de usuário por ter um robusto e rigoroso sistema de antivírus, né? Ou seja, toda hora era emitida uma mensagem para você se prevenir, algo que de certa forma era bom por questão de prevenção, mas por questão de utilização o usuário não curtiu muito. Por isso ele teve essa breve passagem aí na vida dos sistemas operacionais da Microsoft, tá? Teve seu sucessor o Windows 7. Este sim, um dos melhores sistemas operacionais já lançados até hoje, tá? Teve seu reinado de 2009 a 2012. No fim da década de 2000, o mundo sem fio, né, havia eclodido, quando o Windows 7 foi lançado em 22 de outubro de 2009. Os notebooks vendiam mais do que os computadores de mesa. Isso sim até hoje, né? Assim, a configuração das redes sem fio pode ser definida facilmente entre os ambientes usados, né? Aqui surge, então, começa então a era das configurações de rede, né? Como as residências, escritórios e locais públicos também. Com a definição, o Windows ajustava automaticamente as configurações de compartilhamento, que tornava a vida do usuário muito mais fácil, e impressoras também. Isso fazia com que o usuário pudesse, então, gente, compartilhar uma impressora. Talvez ele estava lá no quarto dele, a impressora estava na sala, ele conseguia fazer ali rapidamente, o próprio sistema já ajudava e auxiliava ele a como fazer uma configuração de rede para a impressora, para ele estar imprimindo os documentos dele lá do quarto dele, lá na sala. Ou vice-versa, ou qualquer outro setor. Poderia ser tanto em casa, como no trabalho, no escritório dele, né? Ou seja,
O Windows 7 chegou então para facilitar a vida do usuário no quesito de interface, uma interface gráfica bem bonita, bem atraente, né? Bem atualizada e muito prática também, pelo que diz aqui no nosso textinho à nossa esquerda. O sucessor do Windows 7, por sua vez, o Windows 8. Quando eu deixo esses pontinhos, gente, eu estou deixando para dizer que de 2012 é onde ele foi gerado, porém até os dias de hoje ele é utilizado, tá? Até os dias de hoje você tem ainda computadores aí com sistema operacional Windows 8. Ele tem ainda fornecimento de atualizações pela Microsoft, o que não torna o sistema obsoleto como os anteriores, o Windows 7, o Windows XP, que não tem mais fornecimento de atualizações pela sua provedora, pela sua criadora, né? Atualmente, chegando ao meio de 2012, podemos vislumbrar um mundo com elementos diferentes dos existentes em 2009. Quando o Windows 7 foi lançado, muitos notebooks não possuíam leitores de DVD. E, neste caso, gente, vale lembrar que o Windows 8 também teve muitas e duras críticas devido à quantidade de recursos modernos e atualizados que colocaram nele, tá? Muita gente, muito usuário reclamou, muita gente pediu para tirar o sistema operacional ou fazer uma atualização. E foi o que a Microsoft fez muito rápido. Ela tirou o 8 e colocou logo o 8.1, fazendo algumas correções de que muitos usuários estavam reclamando, né? E o 8.1 foi um sistema que reinou legal. Já o 8 não foi tão querido assim pelo seu público, né? A Microsoft não conseguiu ter sucesso com o sistema operacional Windows 8. Então, o 8.1 foi uma correção, uma atualização de correção que a gente teve, tá? Devido ao 8 ter sido um fracasso. O 8.1 veio, recuperou, refez algumas atualizações e teve melhorias no sistema operacional, tá bom? Vamos para o próximo. Bom, aqui a gente vai fechar com o Windows 10, lembrando que já tem o Windows 11, porém, como vai ser a nossa matéria de estudo neste curso, eu não vou perder tempo explicando para vocês uma base do Windows 11, não. A gente já vai cair estudando ele de um modo bem avançado, tá? Então, o Windows 10 foi o último sistema operacional, né, um dos mais recentes lançado pela Microsoft. Teve uma série de mudanças. Ao contrário das edições anteriores, o Windows 10 foi vendido como um serviço, né, em vez de um Windows 11. Ou seja, era uma atualização, correto? E agora a gente tem novamente uma versão íntegra do sistema operacional, que é o Windows 11. Tá? Recebemos grandes atualizações que promovem a adição de novos recursos e tecnologias de forma gratuita e horizontal, né, já que ele usa o estilo Metro, já que todo mundo passa a ter acesso a essas novidades. Ou seja, o Windows 10 traz muita novidade, traz muito aplicativo, né, traz muitos recursos, é um dos sistemas mais modernos da Microsoft, tendo como seu sucessor o Windows 11, tá, gente? Que vai ser o sistema que a gente já vai iniciar na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. No mais, até breve.